A tapeçaria de Bayeux e a história bordada com fios de conquista e memória. 1. O tecido que desafiou o tempo. Imagine um tecido com quase 70 metros de comprimento, bordado há quase 1000 anos, ainda preservando cada cor, forma e expressão. A tapeçaria de Bayeux não é apenas uma obra de arte, é um documento histórico costurado à mão, que sobreviveu a guerras, invasões, revoluções e à ação do tempo. Criada por volta de 1070, ela retrata um dos eventos mais decisivos da história europeia, a conquista normanda da Inglaterra, em 1066. Mais do que contar uma batalha, ela costura o nascimento de uma nova era, onde o destino da Inglaterra, da França e da Europa medieval se entrelaça em fios de lã. 2. O mistério das origens. Nenhum documento medieval menciona quem mandou bordar a tapeçaria, e isso é parte do seu fascínio. A versão mais aceita é que foi encomendada por Odo de Bayeux, meio-irmão do Duque Guilherme, e bispo da cidade. Odo teria encomendado a peça para decorar a catedral recém-consagrada de Bayeux, celebrando a vitória de Guilherme. Mas há um paradoxo intrigante: os especialistas em bordado da época mais habilidosos eram os ingleses, mestres do chamado Opus Anglicanum. Isso significa que o relato da conquista normanda pode ter sido bordado pelas próprias mãos dos vencidos. Uma ironia da história que transforma cada ponto num possível ato de obediência ou de resistência silenciosa. 3. Estrutura e técnica. A tapeçaria é feita de linho cru, com figuras bordadas em lã colorida. Apesar de o termo tapeçaria sugerir tecelagem, ela na verdade é um bordado, e cada figura foi costurada à mão. O bordado usa apenas 8 cores: vermelho, amarelo, azul, verde, cinza, preto, marrom e um raro tom de ouro, mas o efeito visual é impressionante. O estilo narrativo é sequencial e contínuo, como uma história em quadrinhos medieval, não há divisões entre quadros, e a ação flui de uma cena para outra com naturalidade. As bordas superior e inferior são um espetáculo à parte, repletas de animais mitológicos, cenas eróticas, sátiras e presságios bíblicos, que dão à obra um duplo sentido simbólico e moral. 4. O início e morte e ambição. A narrativa começa com a morte do rei Eduardo, o confessor, último monarca saxão da Inglaterra. Antes de morrer, Eduardo teria prometido o trono a Guilherme, duque da Normandia, seu parente distante. Mas após sua morte, o poderoso nobre inglês Harold Godwinson é coroado rei, em um ato visto pelos normandos como traição. O fio condutor da tapeçaria nasce aí, na luta entre dois homens, Guilherme e Harold, pelo controle da coroa inglesa. Um conflito que mudaria o mapa da Europa e marcaria o fim da Inglaterra anglo-saxônica. Âncora 5. Harold na Normandia. Nos primeiros painéis, Harold viaja à Normandia, onde é recebido com honra por Guilherme. Ambos caçam juntos, banqueteiam e trocam juramentos de fidelidade. Mais um detalhe é essencial: em uma cena marcante, Harold jura lealdade sobre relíquias sagradas, prometendo apoiar Guilherme como herdeiro legítimo do trono inglês. Esse juramento, bordado com realismo simbólico, se tornaria a justificativa política de toda a invasão que viria depois. Quando Harold assume o trono após a morte de Eduardo, a tapeçaria o retrata como um perjuro, um homem que traiu um juramento sagrado. Espadas Cruzadas 6. O presságio dos céus. O enredo avança com um presságio celestial, o cometa Halley, que cruzou os céus em 1066, é bordado com cauda flamejante e figuras humanas aterrorizadas. Para os medievais, o cometa era um sinal divino de mudança e desgraça. A cena simboliza que o destino da Inglaterra está selado. Abaixo do cometa, soldados se preparam, e a tensão cresce ponto a ponto, linha por linha. O destino se aproxima. Veleiro 7. A invasão normanda. Os painéis seguintes mostram uma das partes mais fascinantes, na logística da invasão. Vemos artesãos construindo navios, ferreiros forjando espadas e homens embarcando cavalos e provisões. Os navios, ricamente bordados, mostram o domínio naval normando. As velas infladas, o mar em linhas ondulantes e os cascos cheios de guerreiros transformam a tapeçaria em uma das primeiras representações visuais de um exército em movimento. É a arte e estratégia costuradas com precisão quase cinematográfica. 8. A Batalha de Hastings.
O clímax da narrativa é a Batalha de Hastings, travada em 14 de outubro de 1066. A tapeçaria retrata cada etapa da luta, os cavaleiros normandos avançando em formação, os saxões defendendo suas linhas, os estandartes tremulando. No auge da batalha, vemos a cena mais famosa, Harold atingido por uma flecha no olho, um símbolo da punição divina por sua traição. Pouco depois, seu corpo é massacrado, e o campo se cobre de mortos e estandartes caídos. Com isso, a Inglaterra cai nas mãos de Guilherme, o Conquistador, e a tapeçaria encerra sua narrativa principal com a vitória normanda. 9. Cenas da vida medieval. Entre os grandes momentos bélicos, a tapeçaria também retrata a vida cotidiana, servos preparando banquetes, ferreiros trabalhando, monges, crianças e até cães de caça. Esses detalhes revelam não apenas a guerra, mas o ritmo de um mundo medieval pulsante, com suas hierarquias, crenças e rotinas. É um registro visual da sociedade do século XI, em que o cotidiano e o sagrado se entrelaçam com o destino dos reis. 10. As bordas secretas. As margens da tapeçaria escondem um universo à parte. Serpentes, centauros, raposas e cenas de fábulas medievais aparecem entre as batalhas. Essas figuras não estão ali por acaso, e elas transmitem mensagens morais e políticas sutis, criticando a ambição, a traição e o pecado. Alguns historiadores acreditam que os bordadores incluíram mensagens secretas de resistência, zombando dos conquistadores em pequenos gestos costurados nas laterais. São as vozes dos vencidos, disfarçadas em fios de humor e ironia. 11. A tapeçaria como propaganda. No contexto medieval, a tapeçaria era mídia de poder. A maioria da população não sabia ler, então imagens eram a 11. A tapeçaria como propaganda. No contexto medieval, a tapeçaria era mídia de poder. A maioria da população não sabia ler, então imagens eram a forma mais eficaz de comunicar a autoridade. Ao exibir a tapeçaria de Bayeux nas celebrações religiosas, os normandos transformavam a arte em instrumento político. Guilherme aparece como herói legítimo, abençoado por Deus. Cada ponto é um argumento visual que legitima a conquista e eterniza o domínio normando. 12. As lacunas perdidas. Curiosamente, a tapeçaria termina abruptamente, em sua parte final está faltando. Supõe-se que o último painel mostrava a coroação de Guilherme em Westminster, mas essa parte se perdeu. O que resta é um final aberto, quase poético, e a vitória se insinua, mas nunca é mostrada. Talvez por acidente, ou talvez porque alguém quis deixar o poder sem desfecho, lembrando que toda a glória é passageira. 13. Quase destruída. A tapeçaria sobreviveu por puro acaso. Durante a Revolução Francesa, ela foi usada como lona para cobrir uma carroça, prestes a ser cortada em pedaços. Mais tarde, os nazistas a confiscaram, planejando levá-la à Alemanha como símbolo de conquista. Mas ela escapou novamente, salva por curadores e cidadãos que a esconderam. É quase como se o próprio tecido tivesse consciência de seu valor histórico e se recusasse a desaparecer. 14. Redescoberta e consagração. No século XIX, estudiosos britânicos e franceses redescobriram a tapeçaria e começaram a analisá-la como fonte histórica e obra-prima artística. Hoje, ela está exposta em um museu especialmente construído em Bayeux, na Normandia, protegido por vidros e controle climático. É reconhecida pela Unesco como parte da memória do mundo, estudada por historiadores, artistas e cineastas do mundo todo. Mais do que uma relíquia, ela é uma ponte entre o passado e o presente. 15. O legado eterno. A tapeçaria de Bayeux é mais do que um bordado, é um épico medieval em fios. Ela une história, arte, política e religião em uma narrativa contínua, onde cada ponto é uma testemunha silenciosa. É uma lembrança de que a arte pode ser uma arma tão poderosa quanto a espada, e que as mãos anônimas que a criaram costuraram não apenas uma conquista, e mais a memória de toda uma civilização. Mesmo 1000 anos depois, ela ainda nos ensina que o poder passa, mas a história permanece bordada. Se você acha fascinante como a arte pode contar a história melhor do que os livros, curta o vídeo, compartilhe e comente. Qual outra obra medieval você gostaria de ver sendo contada aqui?
A história está cheia de fios, e cada um deles ainda tem muito a revelar. Faíscas.